Oficina da Palavra. Por que Oficina da Palavra? É porque é aqui que vamos tentar consertar algumas partes quebradas desse veículo chamado mente. Às vezes aprendemos coisas distorcidas, contadas como as pessoas queriam nos contar. E aqui nós vamos tentar usar todas as regras de interpretação. Vamos tentar usar hermenêutica e vamos ver o quanto nós podemos nos aproximar, o mais próximo que podemos chegar da verdade bíblica. Nós não vamos querer ser os senhores do saber, mas vamos aos poucos tentando consertar cada peça quebrada, cada peça que esteja trincada, defeituosa nesse nosso grande quebra-cabeça. E nós vamos começar falando sobre Deus. Existe uma pergunta básica: ele existe de verdade? O meu filho mais novo, uma vez, me deixou com a cabeça coçando. Ele chegou e disse: pai, Deus existe de verdade? Por que então os índios dizem que Deus é o sol ou a lua? Os muçulmanos falam em Alá, alguns orientais em Buda e por aí vai. Todos eles acreditam que estão falando a verdade. Pai, quem está certo? Eu não sabia como responder a essa pergunta. Mas, alguns dias depois, eu estava comendo uma banana e pensando, que banana verde, travosa. Como alguém pode saber se ela é doce e gostosa ou se ela está verde e travosa? Só vão saber provando. Aí eu peguei uma laranja e disse a mesma coisa. Essa laranja, ela é doce e gostosa ou ela é azeda e ruim? Só sabe eu que estou provando. Assim é Deus. Você só vai saber se ele realmente existe quando provar. Não tem como saber apenas por minhas palavras. Mas quem prova, sabe. Quem provar, saberá. E aí eu achei a resposta para dar ao pequeno João. Então vamos tentar, no nosso programa de hoje, corrigir algo sobre o nascimento de Jesus. Perguntas como: onde Jesus nasceu? Você sabe ao certo? Que ano ele nasceu? E para onde ele foi após o nascimento? Nós vamos tentar tirar todas essas dúvidas aqui, na Oficina da Palavra. Então, vamos iniciar usando para isso os evangelhos. O que são os evangelhos? Vem de uma palavra grega que se chama boas notícias. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados de evangelhos sinópticos, por terem uma grande quantidade de história em comum, que são eles Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, em Mateus, essa história é contada nos 3 primeiros capítulos. Já em Marcos, não fala nada sobre o nascimento de Jesus propriamente dito. E em Lucas, fala nos 2 primeiros capítulos. E é isso que a gente vai tentar ver. Vamos começar por Lucas, capítulo 1, versos 26 e 27, que diz: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Sabemos que a mãe de Jesus e que o pai adotivo eram de Nazaré, cidade da Galileia. Em Mateus capítulo 2, verso 1, começa assim o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém, porque José
teria ido com Maria até Belém, se eles eram de Nazaré? Qual a distância de Jerusalém até Belém, ou de Nazaré até Belém? Bem, a distância era de aproximadamente 150 a 160 quilômetros. E Nazaré ficava próxima a Cafarnaum e ao mar da Galileia. No entanto, a família de Jesus não era de Belém, e sim de Nazaré. Nazaré é uma cidade localizada a 350 metros acima do nível do mar e que tinha entre 2.500 a 3.000 habitantes. Jesus nasceu na cidade de Belém. Lucas diz: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Aí a gente descobriu porque eles estavam em Belém. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ele foi lá a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Já ficou claro porque eles foram até Belém. Belém era uma cidade muito pequena, um povoado, né? Ficava a 13 quilômetros de Jerusalém, era muito próximo, dava para ir rapidamente, né? Muito perto. Havia cerca de 500 a 600 pessoas que habitavam naquela cidade, naquele pequeno povoado. Então, seria muito fácil para os magos localizarem Jesus recém-nascido, porque era uma cidade pequena, bastava eles pararem em algum lugar e perguntar. A primeira pergunta é: por que é que os magos pararam em Jerusalém? Por quê? Será que a estrela que eles estavam sendo guiados, ela estava parada ali em Jerusalém? O que a gente sabe de certo é que o rei Herodes estava ali próximo da cidade de Belém, bem próximo. Seu palácio ficava localizado ao lado de Jerusalém. E, estando o rei Herodes ali próximo, por que ele próprio não foi ao encontro de Jesus para o matar? Ele mandou os magos. Isso ninguém sabe. Mas o que se sabe é que Herodes não conhecia bem a palavra de Deus. Porque em Mateus capítulo 2, versos de 4 a 6, diz: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ora, ele não sabia onde ele ia nascer. E eles foi que lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, ou o povo de Israel. As pessoas dizem que Jesus recebeu a visita dos magos e quando os magos chegaram lá, eles estavam numa manjedoura, mas isso não é verdade. Pois quando eles chegaram até Jesus, Jesus já estava numa casa. É isso que diz Mateus no capítulo 2, versos 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, e não no estábulo, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, quem viu Jesus, na verdade, na manjedoura, e aí você vai lembrar agora, foram os pastores lá perto de Belém. Como em Lucas capítulo 2, versos 8 e também o verso 16, que diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, olha, os pastores é que viram Jesus na manjedoura e não os magos.
A Bíblia também não diz quantos eram os magos, nem os seus nomes, apenas que eles trouxeram 3 presentes. E talvez por isso dizem ser 3 os magos, mas não tem nada a ver. Eles podiam ter sido 10, 8, 15 e trouxeram aqueles presentes para ofertar, quem sabe. Eles entregaram-lhe as suas ofertas, que foi ouro, incenso e mirra. Sabemos também que esses magos, eles não eram pessoas comuns, pois eles tiveram acesso ao rei Herodes, e não era qualquer um que poderia estar à presença do rei. E os presentes deles também eram caros, foram presentes que serviram para abastecer a família de Jesus de dinheiro para que pudesse fugir. Eles tinham que fugir para o Egito, lembra disso? Então, esse ouro possivelmente serviu para que José e Maria pudessem fugir com o menino Jesus. Porque José e Maria eram pobres nessa época. Possivelmente, José nem era carpinteiro ainda. Ele pode ter aprendido o ofício, a profissão de carpinteiro lá no Egito. Sabe-se disso pela oferta que eles levaram a Deus. Por que eles eram pobres? Porque eles levaram 2 pombas ao invés de um cordeiro e uma pomba. Quem era rico levava um cordeiro e uma pomba. E Lucas capítulo 2, 22 a 24 diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, que é um par de rolas ou 2 pombinhos. E dali sim, Jesus saiu e foi morar no Egito. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 2, versos 13 e 14, diz: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, primeiro foi em sonhos, não foi em um só. José teve certeza: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, José, tomou o menino, tomou sua mãe, Maria, e de noite, e aí foi para o Egito. Mas nós vimos há pouco que antes de ir para o Egito, ele passou em Jerusalém, foi lá fazer a oferta. Ele foi lá perto de onde estava Herodes. Eu sei que serão apenas 13 quilômetros, mas Lucas nos conta isso no capítulo 2, 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Foi dado por quem? Pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, antes eles passaram em Jerusalém. Daí Jesus deve ter seguido para o Egito. Agora é bom lembrar que Lucas não fala nada sobre isso, nada sobre os magos. Ao contrário, ele fala direto da volta de José e sua família para a sua cidade, Nazaré. Lucas, no capítulo 2, no verso 39, diz: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Lucas deixa aqui uma grande interrogação sobre o momento preciso dessa saída. Ninguém sabe. O momento em que a família de Jesus foge para o Egito também não é suficientemente preciso na Bíblia, em nenhum lugar. O fato de Herodes ter mandado matar todas as crianças de Belém do sexo masculino, de 2 anos para baixo, pode significar que depois do nascimento de Jesus na manjedoura,
José ainda teria permanecido por algum tempo em Belém para poder voltar a Galileia. Qual seria então a data exata do nascimento de Jesus? Nós sabemos que se comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Mas a data de nascimento de Jesus ela é muito discutida. Isso devido a falhas do calendário. Há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois de Cristo. Ué, como? Não era ano 0, ano 1? Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de Herodes, então isto coloca-nos numa data anterior a 4 antes de Cristo. Por isso que pode ser de 4 a 6. E quando Jesus nasceu, é bom lembrar que contava-se o tempo no Império Romano a partir da fundação da cidade de Roma. E quando o cristianismo se tornou a religião universal, aí foi que um monge chamado Dionísio, a pedido do imperador Justiniano, aí criou um novo calendário. Isso aconteceu por volta do ano 525, 526 depois de Cristo. E aí ele substituiu o calendário romano. Mas, anos depois, viu-se que ele colocou o nascimento de Jesus em data errada. Outro fato muito importante, e para que a gente tenha conhecimento e consiga localizar a data exata do nascimento de Cristo, é o recenseamento. Quando os pais de Jesus, Maria, sua mãe legítima, e José, seu pai adotivo, foram para Belém. Os romanos obrigaram o recenseamento de todos os povos que eles eram sujeitos a fim de facilitar o quê? A cobrança de impostos. E aí nos dá uma valiosa ajuda na localização do tempo dos fatos. Uma vez que ocorreu exatamente 4 anos antes da morte de Herodes, ou seja, no ano 8. Entretanto, os judeus tomaram providência no sentido de dificultar qualquer tentativa por parte dos ocupantes em contar o seu povo. Pelo que, segundo a história, nas terras judaicas, esse recenseamento ocorrera 1 ano depois do restante do Império Romano, ou seja, os judeus puxaram o freio de mão, atrasaram um pouquinho. Isso pode ter sido mais ou menos no ano 7 a.C. Em Belém, o recenseamento ocorrera no 8º mês, pelo que se conclui que Jesus nascera provavelmente no mês de agosto do ano 7 a.C. Outros fatos também ajudam a estimar a data exata. O bebê era circuncidado geralmente aos 8 dias, e a apresentação dele era feita no templo, bem como a purificação das mulheres teria de ocorrer até 21 dias após o parto. E se a gente vê aquele texto lá de Lucas 2,8, diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Se tinha pastores cuidando de rebanho, e a gente sabe que nos meses de novembro e dezembro é inverno, então eles não estariam ali guardando os rebanhos, nem em novembro, nem em dezembro. Em dezembro, porém, os rebanhos já teriam sido recolhidos há muito tempo aos seus abrigos. Então, tira a data de 25 de dezembro, porque nessa época é muito frio naquela região. Há um comentário ainda no Talmud, afirmando que os rebanhos eram colocados ao ar livre dos meses de março até outubro, quando eram recolhidos. E esta passagem, portanto, limita o nascimento de Jesus ao período entre o final da primavera e o início do outono no hemisfério norte. Jesus foi apresentado no templo de Zacarias, segundo os registros locais, no mês de setembro, possivelmente no sábado. E com isso, entendemos que Jesus teria nascido em meados ou final de agosto, mais tardar, início de setembro. Então, eu espero que você tenha corrigido isso e que a oficina da palavra tenha ajudado você a consertar algumas ideias erradas quanto aos mais
vocês vão poder tirar e ver esses detalhes aqui conosco. O mais importante agora é que vocês entendam o seguinte. Primeiro, Jesus não nasceu em dezembro, em hipótese alguma. Final de agosto, mais tardar, início de setembro. Outra, Jesus nasceu em Belém, mesmo sendo de Nazaré. Andaram cerca de 150 quilômetros. E depois Jesus, estando em Belém, passou em Jerusalém, para só depois fugir para o Egito. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, aperfeiçoai-vos, sede todos do mesmo parecer, e vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Se quiser falar conosco, contato @rosimaellozazzi, com s.com.br, ou Rosimael, também com s, @gmail.com. Visite o nosso site, rosimaellozazzi.com.br. Um abraço e até a próxima.